A paz do Senhor Jesus, irmãos. Vou estar lendo a palavra de Deus no livro de Neemias, capítulo 6, versículo 3 e 4. E enviaram-lhe mensageiros a dizer: estou fazendo uma grande obra, de modo que não poderei descer. Porque cessaria essa obra enquanto eu deixasse e fosse ter convosco? E da mesma maneira enviaram-me a mim 4 vezes, e da mesma maneira lhe respondi. Todos nós conhecemos a história de Neemias. O livro de Neemias vai contar que ele recebe um chamamento de Deus, uma convocação, queima no seu coração que ele é o responsável por reconstruir os muros. E nós sabemos, meus irmãos, que Deus ele tem particularidades na nossa história e que Deus tem uma missão preparada para cada pessoa. Ninguém nasceu na terra, ninguém veio ao mundo para ocupar um espaço, para vagar no tempo. Não. Todos nós temos uma missão universal, que é propagar o reino de Deus, mas Deus também tem missão individual com cada pessoa, cada história, cada família e cada realidade. Então, dentro da sua história, dentro da missão que Deus preparou para você, nós precisamos ter convicção do que Deus nos chamou para ser e do que Deus nos chamou para fazer também. E aqui nós podemos ver que Neemias estava lá reconstruindo os muros, todo empolgado, mas de repente Sanbalat e Tobias, nada satisfeito, começa a incomodar Neemias e tenta distraí-lo. No versículo 4 falaram que foram lá 4 vezes. 4 vezes tentaram distrair Neemias. E o mais interessante é que ele fala que as 4 vezes ele respondeu da mesma forma. Irmãos, o mundo é cheio de distrações para nos tirar dos propósitos de Deus. Vem as distrações de outras portas, ou então vem o desânimo, vem a falta de ajuda. Às vezes você não tem aquela ajuda que você precisava, alguém te dá uma palavra que te machuca, ou então você não tem o apoio que você precisava. Mas nós precisamos entender que a missão Deus deu a você, a missão Deus deu a mim, no caso aqui deu a Neemias. Noé, Deus deu a missão a ele. Se não tinha chuva naquela época, se as outras pessoas não estavam entendendo, não tem problema. Se as outras pessoas não têm a visão que você tem, não tem problema. Foi a você que Deus deu essa missão. É a você que Deus deu o chamado. E Deus deu o chamado a Noé. E eu fico pensando assim, 100 anos a pessoa todos os dias dorme e acorda no mesmo propósito, fazendo a mesma coisa, levantando uma arca. E aqui com Neemias também, nós podemos ver que ele falou assim: por um acaso, se eu parasse e fosse ter com vocês, a obra continuaria? Não continuaria. Irmãos, não adianta a gente parar, não adianta a gente ficar chorando pelos cantos. Ah não, mas não me ajudaram, ah não me apoiaram. Porque se você não fizer e Deus falou pra você fazer, ninguém vai fazer. Chorar, parar, ficar trancada dentro de um quarto, entrar em depressão, ficar desanimada, com ansiedade, nada disso vai fazer a missão ser cumprida. Muito pelo contrário, você vai parar assim. Imaginou se Neemias parasse e fosse lá, conversar com Sanbalat e Tobias, que seria na verdade afrontado. Ele ia perder o dia dele, ele ia olhar para aquele muro e falar assim: nossa, meu Deus, perdi 3 horas do meu dia, podia estar mais levantado. É isso que acontece quando vem as distrações e tenta nos tirar do propósito de Deus. E a gente, por alguns minutos, ou dias, horas, meses, anos, saímos daquele propósito e a gente fala assim: meu Deus do céu, se passaram aqui 2 anos, que adiantou sair do propósito? Chorei, me frustrei e agora eu vou ter que continuar. Então, meus irmãos, que nós possamos ter essa mesma convicção de Neemias. Quando vier as tempestades, ventos, distrações, qualquer dificuldade na sua vida, não mude a resposta. Neemias falou que ele respondeu 4 vezes da mesma forma. Então, quando vier as dificuldades, eu tenho um chamado. Quando vier as tempestades, eu tenho um chamado. Quando vier uma crítica que te abata, não, eu tenho aquele chamado de Deus. Deus me chamou para fazer isso, eu vou até o fim. Deus falou que eu seria um canal de bênção na minha família. A minha família tá se divorciando, tá acontecendo um monte de coisa, mas eu vou até o fim. Nós precisamos aprender a ir até o fim. Pode mudar o nível das circunstâncias, mas não pode mudar a nossa convicção nos propósitos de Deus para as nossas vidas.
Tenha um dia abençoado na presença do Senhor.